Pergunte a qualquer grupo de gestores o que os líderes eficazes fazem. E você receberá uma enxurrada de respostas. Líderes elaboram estratégias. Eles motivam, criam uma missão, constroem uma cultura. Depois pergunte: o que os líderes deveriam fazer? Se o grupo for experiente, só haverá uma resposta. O principal trabalho do líder é gerar resultados. Mas como? O mistério em torno do que os líderes podem e deveriam fazer para promover o melhor desempenho possível da equipe é antigo. Em anos recentes, esse mistério tem propiciado a expansão de um setor antes incipiente. Milhares de especialistas em liderança fizeram carreira ao testar e treinar executivos, todos com a intenção de formar homens e mulheres de negócios capazes de transformar objetivos ousados, em termos estratégicos, financeiros, organizacionais ou os três, em realidade. Mesmo assim, a definição de liderança eficaz é algo que escapa a muitas pessoas e organizações. Um motivo para isso é que até pouco tempo nenhuma pesquisa quantitativa havia demonstrado quais são exatamente os comportamentos de liderança que suscitam resultados positivos. Especialistas em liderança dão conselhos com base em dedução, experiência e instinto. Às vezes, o aconselhamento atinge em cheio o alvo, às vezes não. No entanto, uma pesquisa feita pela firma de consultoria Haymaker, a partir de uma amostragem aleatória de 3.871 pessoas selecionadas de uma base de dados com 20.000 executivos no mundo inteiro, elucida grande parte do mistério sobre liderança eficaz. A pesquisa revelou 6 diferentes estilos de liderança, cada um oriundo de componentes distintos da inteligência emocional. Os estilos, tomados individualmente, parecem exercer um impacto direto e singular no ambiente de trabalho de uma empresa, uma divisão ou uma equipe, e, por sua vez, em seu desempenho financeiro. E o mais importante, talvez seja o fato de a pesquisa indicar que os líderes com melhores resultados não têm apenas um estilo de liderança. Ao longo de uma semana, dependendo da situação do trabalho, eles usam a maioria deles, sem descontinuidades e em medidas diferentes. Imagine os estilos então, como a coleção de tacos que um jogador de golfe profissional carrega. Durante o jogo, o golfista escolhe e pega cada taco com base no que é necessário para cada tacada. Às vezes, ele precisa pensar com calma sobre sua escolha, mas em geral, a decisão vem de modo automático. O jogador pressente o desafio que tem à sua frente, pega a ferramenta correta numa questão de segundos e, com estilo, faz uso dela. É assim que atuam também os líderes altamente impactantes. Quais são os 6 estilos de liderança? Cada um, com seu nome e sua breve descrição, provavelmente será reconhecido por quem lidera, é liderado ou, como é o caso da maioria de nós, está em ambas as posições. Líderes coercitivos exigem obediência imediata. Líderes visionários mobilizam as pessoas em torno de certa visão. Líderes afetivos estabelecem ligações emocionais e harmonia. Líderes democráticos constroem uma percepção de consenso mediante participação. Líderes modeladores esperam excelência e autodirecionamento. E líderes treinadores desenvolvem pessoas para o futuro. Certamente você conhece alguém que faz uso de algum desses estilos. Você mesmo provavelmente emprega pelo menos um deles. A novidade da pesquisa são as implicações de cada estilo no que concerne à ação. Primeiro, permite uma compreensão refinada de como diferentes estilos de liderança afetam o desempenho e os resultados. Segundo, oferece uma orientação clara de quando o gestor deve trocar de estilo e recomenda que exista essa flexibilidade de troca. Outra descoberta da pesquisa é a de que cada estilo de liderança se origina em componentes diferentes da inteligência emocional. Medindo o impacto da liderança.
Há mais de uma década, a pesquisa fez pela primeira vez uma conexão entre aspectos da inteligência emocional e resultados no mundo dos negócios. O falecido David McClelland, psicólogo da Universidade Harvard, descobriu que líderes fortes em 6 ou mais competências da inteligência emocional eram muito mais eficazes que seus pares, aos quais faltavam essas competências. Por exemplo, quando ele analisou o desempenho de chefes de divisão numa empresa global de alimentos e bebidas, descobriu que 87% dos líderes com essa massa crítica de competências se encontravam entre as 3 melhores faixas quanto ao valor dos bônus salariais anuais por desempenho nos negócios. Mais significativo ainda, suas divisões, em média, superaram as metas de receita anual em 15 a 20%. Os executivos aos quais faltavam esses componentes da inteligência emocional raramente eram cotados como destaque nas análises de desempenho anual, e suas divisões ficaram, em média, aquém das metas em quase 20%. Nossa pesquisa começou a adquirir uma visão mais molecular das conexões entre liderança e inteligência emocional e entre clima no ambiente de trabalho e desempenho. Uma equipe formada por colegas de McClelland, chefiada por Mary Fontaine e Ruth Jacobs, da Hay Machber, analisou dados sobre milhares de executivos ou os avaliou, observando comportamentos específicos e o impacto que tinham no clima. Como cada um motivava seus subordinados? Gerenciava iniciativas de mudança? Lidava com as crises? Foi numa fase posterior da pesquisa que identificamos quais capacidades da inteligência emocional acionavam os 6 estilos de liderança. Como um líder deve se classificar em termos de autocontrole e destreza social? Deve demonstrar níveis altos ou baixos de empatia? A equipe testou o âmbito de influência imediata de cada executivo em relação ao clima da organização. Clima não é um termo amorfo. Definido primeiramente pelos psicólogos George Litvin e Richard Stringer e depois aprimorado por McClelland e seus colegas. O clima se refere a 6 fatores-chave que influenciam o ambiente de trabalho de uma organização. Sua flexibilidade, isto é, quão livres os funcionários se sentem para inovar sem se enrolarem em burocracia. Seu sentimento de responsabilidade para com a organização. O nível de padrões que as pessoas estabelecem. O sentimento de precisão na avaliação do desempenho e da aptidão para recompensas. A clareza que os profissionais têm em relação à missão e valores. E, finalmente, o nível de comprometimento com relação a um objetivo comum. Descobrimos que todos os 6 estilos de liderança têm um efeito mensurável sobre cada um dos aspectos do clima. Para detalhes, veja o quadro O Impacto dos Estilos de Liderança nos Fatores Determinantes do Clima, que você encontra no PDF que acompanha este audiolivro. Posteriormente, quando consideramos o impacto do clima nos resultados financeiros, como o retorno em vendas, o crescimento da receita, a eficiência e a lucratividade, descobrimos uma relação direta entre os dois. Líderes que empregaram estilos que afetaram de modo positivo o clima tiveram decididamente melhores resultados financeiros do que os que não o fizeram. Isso não quer dizer que o clima organizacional seja o único fator do desempenho. Condições econômicas e a dinâmica competitiva têm uma importância enorme, mas nossa análise sugere com veemência que o clima é responsável por quase 1/3 dos resultados, e trata-se simplesmente de um impacto relevante demais para ser ignorado.